Olá, vamos fazer aqui a correção da semana 3 do PET 2 de Matemática, do primeiro ano do ensino médio regular. Nós temos aqui a questão 1, onde pede lá para representar graficamente os pontos A, B, C, D, E e O. Que nós temos aqui o ponto A, ele é um ponto de coordenadas 2,2, ou seja, x igual a 2 e y igual a 2. Então, para a gente representar graficamente aqui, primeiro eu vou localizar aqui o eixo x aqui, ó, o valor 2, né? Então aqui está o 2 do x, o y é 2 positivo, então vou ter que subir aqui, ó, até a altura do 2. Aqui, nessa altura aqui, que já está na altura do 2, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Então aqui, ó, esse ponto vai ser o ponto A, né, de coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Ó. O ponto B ele é um ponto de abscissa x igual a 2 e ordenada y igual a 3. Então aqui, ó, o x é 2 e o y é 3. Então aqui o 2 do x está aqui, eu vou subir até a altura do 3 do y, tá? Essa altura aqui, ó. Então esse ponto aqui vai ser o ponto B, ó. O ponto C é um ponto de coordenadas menos 3 do x e 2 do y. Menos 3 negativo do x está aqui, ó. 2 positivo do y, então tem que subir aqui até a altura do 2, ó. Então que vai ficar aqui, ó. Então esse ponto aqui vai ser o ponto C, né? O ponto de x igual a menos 3 e y igual a 2. Ó. Ponto D, x igual a 2 positivo e y igual a menos 3. Então aqui o x, 2 positivo do x está aqui, então tem que descer aqui, ó, até ao menos 3 aqui do y, essa altura aqui, ó. Então aqui vai ser o ponto D, né? Ponto D aqui, ó, 2 do x e menos 3 do y. Ponto E, 4 negativo do x e 4 negativo do y. 4 negativo do x está aqui, ó. Então tem que descer aqui até o 4 negativo do y. Então aqui vai ficar o ponto E. Então aqui eu tenho o ponto E, ó, menos 4 do x e menos 4 do y. E o ponto O, que é 0, 0, ou seja, 0, 0 é a origem aqui do sistema. É onde os dois eixos se encontram. Então aqui eu tenho o ponto O, que é a origem. Então aí está representado aí, gente, os 6 pontos, né, que é o ponto A, B, C, D, E e O, aqui no sistema cartesiano. A questão 2, ele pede também para representar o ponto F, G, H, I, só que esses 4 pontos aqui são pontos que pertencem aos eixos, né, x ou y, porque uma das coordenadas aqui é igual a 0. Então aqui, ó, o ponto F aqui, ó, nós podemos ver que o x é igual a 3 e o y é 0, ou seja, F 3,0, ou seja, o x é o primeiro, que é 3, e o y é 0. Então esse ponto aqui vai estar em cima do eixo x, por quê? Porque o x é 3 e o y é 0, então ele pertence ao eixo x aqui, ó. Então eu vou marcar o ponto em cima do 3 aqui, em cima do eixo x, ó. Então aqui eu tenho o ponto F, né, que é o ponto que pertence ao eixo x, né, que pertence à abscissa. X é chamado de abscissa e y é chamado de ordenada. Aí o ponto G aqui, ó, 0, menos 3, ou seja, x igual a 0, y igual a 3. Ele é um ponto que pertence ao y, né, vai ficar aqui em cima do 3 aqui do y. Então aqui eu tenho um ponto G, ó. Ponto G pertence ao y. E o ponto H, menos 4,0, ou seja, x igual a menos 4 e y igual a 0. Menos 4 do x está aqui, ó, então vai ficar em cima do menos 4 do x, o ponto. Que é um ponto aqui que o, né? Então aqui é o ponto H. Então, aqui eu tenho um ponto H, que é um ponto que pertence ao eixo x aqui, ó, né? Que tem abscissa menos 4. E o ponto I, 0 e 4 negativo, ou seja, 4 negativo é o y, então vai ficar em cima do 4 negativo do y aqui, ó, vai pertencer ao eixo y. Aqui eu então tenho o ponto I aqui, ó, é um ponto que pertence à ordenada menos 4, de ordenada menos 4, né, pertence ao eixo y. Então aqui, gente, quando uma das coordenadas for igual a 0, né, então nós temos aqui, ó, o ponto G e o ponto I pertencem ao eixo y. Ponto F e o H pertencem ao eixo x. Agora vamos falar aqui agora de função, né? Função primeiro grau. Função primeiro grau, função na forma fx igual a x mais b, ou seja, y igual a x mais b. O a
ele é o coeficiente angular da função e o b é o coeficiente linear, né? Esse a aqui, que é o coeficiente angular, ele determina se a reta é crescente ou decrescente, e o b, coeficiente linear, determina onde a reta corta o eixo y. Nós vamos ver daqui a pouco. A função, né, do primeiro grau, ela recebe aqui, ó, né, ela pode ser uma função identidade, uma função linear e uma função afim, né? O que é uma função identidade? É toda função na forma fx igual a x, ou seja, y igual a x, onde o a aqui ele tem que ser um número igual, ele pode ser 1 ou menos 1, e o b tem que ser 0, né? Essa é a condição para uma função ser identidade. O a pode ser 1 positivo ou 1 negativo, e o b tem que ser igual a 0. Um exemplo de função identidade aqui é fx igual a x, ou fx igual a menos x, ou seja, y igual a x ou y igual a menos x. São exemplos de função identidade. Então a condição para essa identidade é essa aqui, ó. O a tem que ser, o a pode ser 1 ou menos 1 e o b tem que ser igual a 0. Agora, o que é uma função linear, né? A função linear, ela é parecida com a função identidade, só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. A função linear é toda função também na forma y igual a ax, mas com uma condição aqui, ó. O a não pode ser 1 e nem o a tem que ser diferente de 1 e diferente de 0, ou seja, o a não pode ser 1 e nem 0, né? Não pode ser 1, menos 1 ou 0. E o b tem que ser igual a 0. Ou seja, o a pode ser qualquer número, né, diferente de 1 ou menos 1 ou diferente de 0, né? Qualquer número que seja, né, o a pode assumir. E o b tem que ser igual a 0. Um exemplo de função linear aqui, eu tenho aqui, ó, fx igual a 2x, ou fx igual a menos 3x, né? Aqui eu tenho aqui, ó, fx igual a 2x, o a igual a 2 e o b igual a 0. Fx igual a menos 3x, o a é menos 3 e o b é 0. E o que é uma função afim? Função afim é toda função na forma fx igual a x mais b, onde o a e o b são números diferentes de 0, né? O a e o b pode assumir qualquer valor positivo, negativo, menos o 0. Então, um exemplo de função afim aqui, ó, fx igual a 2x menos 3, né, onde o a é 2 e o b é menos 3. Aqui eu tenho um outro exemplo aqui, ó, fx igual a menos x menos 1, o a é menos 1 e o b também é menos 1. São exemplos de função afim. Nós vamos ver aqui agora, no GeoGebra, uma representação gráfica, né, das funções identidade, linear e afim. Aqui eu tenho aqui, ó, uma função identidade, onde o a é 1 positivo e o b é igual a 0. Essa função aqui é uma função crescente, uma reta crescente, porque o a é 1 positivo. Quando o a é positivo, né, a função ela é crescente. Aqui, ó, esse ponto de vermelho aqui, onde a reta corta o x, ela é chamada raiz da função. Esse valor da raiz aqui, para mim encontrar esse valor aqui, ó, é só eu fazer esse cálculo aqui, ó. A raiz da função é x igual a menos b dividido por a. Então aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, menos 1, né, eu troco o sinal aqui do a, que fica é 1 positivo, fica menos 1 dividido por 0, que é o b, vai dar 0, né? Menos 1 dividido por 0 é 0. Então aqui a raiz é 0. É onde a reta corta o eixo x. Agora, aqui eu tenho um ponto aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, se eu aumentar, se o x aqui, ó, for um número maior do que a raiz aqui, ó, né, maior do que a raiz, o que vai acontecer com o y? O y vai aumentar também. À medida que eu aumento o x aqui, ó, medida que, ó, aqui eu tenho aqui x igual a 1, y igual a 1. Se eu aumento aqui, eu tenho x igual a 2 e y igual a 2. Ó. À medida que eu aumento o x, né, o y também aumenta. E vocês podem ver aqui que as coordenadas são iguais. Ó. Se o x é 3, o y também é 3. Ó. Se o x for 4, né, aqui, ó, o y também é 4, e aí por diante. Essa reta aqui, ó, ela é uma função identidade, ela é chamada também de bissetriz, né, dos quadrantes ímpares. Quadrante ímpar porque esse quadrante aqui é o primeiro e esse aqui é o terceiro. Então essa reta aqui, ela corta os dois quadrantes ímpar, que é o primeiro e o terceiro. Agora, por que a palavra bissetriz? Porque aqui, ó, cada quadrante aqui é 90 graus. Essa reta aqui, ó, da função identidade, ela divide o ângulo aqui ao meio, né? Então, quando uma reta corta o ângulo ao meio, ela é chamada de bissetriz. Então, por isso que ela chama bissetriz.
ela divide o ângulo aqui ao meio, né? E aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, o x, se o x for menor do que a raiz, o que vai acontecer com o y? O y vai ser menor que zero. À medida que eu diminui aqui o valor de x aqui, ó, o que acontece com o y? Diminui também, ou seja, o y também é menor que zero. Agora vamos mudar aqui o a para um valor negativo. Vamos colocar aqui o a igual a menos 1. Aí eu vou ter também uma função identidade, fx igual a menos 1x, né, onde o a é menos 1 e o b é 0. Só que agora, como o a é negativo, menos 1, ela é uma reta decrescente, né? Aí o que acontece aqui com os valores de x e y que pertencem à reta? Se o x for menos 2, o y é 2 positivo. Ó. Se o x for 3 negativo, o y é 3 positivo. Agora, se eu passar para cá aqui, ó, se o x aqui for 2, o y é menos 2. Se o x aqui, ó, for 3 positivo, o y é 3 negativo, né? Vocês podem ver que o x e o y são dois números opostos, ou seja, se um é negativo, o outro é positivo. Então isso acontece porque essa aqui ela é uma função identidade, né? É uma reta decrescente, né? E essa reta aqui, ó, ela é chamada também de bissetriz dos quadrantes pares, né? Que é esse quadrante aqui é o segundo e esse aqui é o quarto. Ó. Então ela também corta aqui, ó, e divide o ângulo em duas partes iguais de 45 graus. Ela é chamada de bissetriz também, bissetriz do quadrante pares, né? E aqui, ó, eu tenho um estudo, né, como se estivesse fazendo um estudo de sinal aqui da reta. À medida que eu aumento o x, o y diminui, ou seja, se o x aqui, ó, for maior do que a raiz, o y vai ser negativo, ou seja, menor que zero. Agora, se eu fizer aqui, ó, para cima, ou seja, se eu diminuir o x, o que vai acontecer com o y? O y vai aumentando. Ó. À medida que eu vou andando aqui com o ponto aqui para cima, ó, o x diminui e o y aumenta. Ou seja, o x vai ser menor do que a raiz e o y vai ser o quê? Maior que zero. Ou seja, o y vai aumentando aqui, ó, maior que zero. Agora, vamos mudar o valor do a aqui. Vamos colocar o a igual a 2 positivo, né? Então vou ter aqui o a igual a 2. Ó. Então aí, a igual a 2, eu tenho aqui uma função, ela já não é mais uma função identidade. Ela vai ser uma função linear, né? Por quê? Porque o a igual a 2, o b igual a 0. Então aqui ela é uma reta crescente, porque o a igual a 2 positivo, né? Esse ponto aqui, que a raiz da função é 0 ainda, porque se eu dividir aqui, ó, se eu for dividir menos b dividido por a, né? Se eu for dividir aqui 0 por 2, vai dar 0. Né? O 0 dividido por qualquer número é 0. Então aqui eu tenho a raiz aqui é 0. Agora, ela é uma reta crescente, porque o a é positivo. Agora, à medida que eu vou aqui, ó, se eu colocar esse ponto aqui, ó, se o x for maior do que a raiz, o que vai acontecer com o y? Vai ser maior que 0. À medida que eu aumento aqui o x, o y também aumenta. Ó. Então aqui, ó, se o x é 1, o y é 2. Ó. Se o x for 2, o y é 4. E aí por diante. Agora, se eu passar aqui, ó, se eu colocar aqui, se o x aqui, ó, for menor do que a raiz, que é esse ponto aqui, ó, o que vai acontecer com o y? O y vai ser menor que 0. O y vai assumir valores negativos. Ou seja, se o x for menor do que a raiz, o y é menor que 0. Então aí eu tenho uma função identidade crescente. Ó, vamos mudar aqui o a para menos 3. Ó. Vamos colocar aqui o a igual a 3 negativo. Aí eu tenho aqui, ó, a função fx igual a menos 3x, ou seja, é uma função linear onde o a é menos 3 e o b é 0. Então é uma reta decrescente, né, porque o a é 3 negativo. E nós temos aqui, ó, se o ponto aqui, ó, se o x aqui for menor do que a raiz, né, se eu colocar o ponto aqui, ó, subindo aqui acima da raiz aqui, vocês podem ver o que vai acontecendo aqui, ó, o x diminui e o y aumenta. Ou seja, à medida que eu vou percorrendo aqui para cima, aqui, ó, o x vai diminuindo e o y vai aumentando. Ou seja,
se o x for menor do que a raiz, o y vai ser o quê? Maior que zero, ou seja, vai aumentar. Agora, se eu colocar o ponto aqui, ó, abaixo, for um ponto, se eu for aqui, ó, se eu aumentar acima se o x aqui for maior do que a raiz, ó, ou seja, se eu percorrer aqui para baixo, o x vai aumentando aqui, ó. À medida que eu vou percorrendo aqui, o x vai aumentando. Aí o que vai acontecendo com o y aqui? Ó, vai diminuindo, ó. O y vai ser o que? Menor que zero, né? Então aqui, ó, à medida que eu aumento, se o x for maior do que a raiz aqui, ó, se o x for maior do que a raiz, o y vai ser o que? Menor que zero, ou seja, negativo. Agora, vamos ver um exemplo aqui de uma função afim crescente. Vamos colocar aqui o a igual a 2. Vamos colocar aqui a igual a 2. E o b, vamos colocar aqui b igual a 3. Aqui eu tenho aqui, ó, uma função identidade, né? Identidade não, perdão, gente, uma função afim, né? Essa função afim aqui, ó, fx igual a 2x mais 3, ela é uma função onde o a igual a 2, o b igual a 3, né? Que é o a igual a 2, b igual a 3. Ela é uma função crescente, porque o a igual a 2 positivo, né? Agora, o que acontece aqui, ó? Ela é uma reta crescente. Esse ponto aqui, ó, onde a reta está cortando o x aqui, ela é a raiz da função. Como é que eu faço para encontrar esse valor aqui, ó? É só eu dividir o valor de menos b dividido por a. Então, se eu for dividir, que é o b igual a 3 e o a igual a 2, se eu for dividir menos 3 dividido por 2, metade de menos 3 é 1,5. Então, esse valor aqui, ó, é menos 1,5, que é a raiz da função, né? E para mim encontrar o valor da raiz aqui, é só eu dividir menos b dividido por a. Agora, esse ponto de vermelho aqui, ó, é o valor de b, né? É onde a reta corta o eixo y. O b da função aqui é igual a 3, então ela cortou o y aqui no 3. Ó. Se eu mudar o b aqui para um valor negativo, o que vai acontecer? Ó? Vamos colocar aqui o b igual a menos 2. Ó. Então aqui eu tenho o b igual a menos 2. Ó. Ela cortou aqui o eixo y, menos 2. Ó. Tá vendo? A raiz aqui também mudou. Ó. A raiz aqui passou a ser 1. Ó. Por quê? Se eu for dividir menos 2 dividido por 2, ou seja, se eu mudo o sinal do b aqui e divido pelo a, que é 2, ou seja, o b menos 2, mudando o sinal fica 2 positivo. Aí divide 2 por 2 vai dar 1. Ó. Aí está a raiz da função aqui. Ó. Para achar a raiz é só fazer esse cálculo aqui. Ó. X é igual a menos b dividido por a. Então, fazendo aqui menos b dividido por a vai dar 1. Então, aqui eu tenho uma função afim crescente, né? Onde o a é igual a 2 e o b é igual a menos 2. Ó. Agora, se eu colocar aqui o b igual a 4, ó, b igual a 4, ela vai cortar aqui o y no 4, né? A raiz aqui passou a ser 2, negativo, porque se eu for dividir o b, né, fazer o cálculo aqui, ó, x é igual a menos b dividido por a, ou seja, menos 4 dividido por a, que é 2, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ó. Então, aqui é a raiz aqui menos 2, a raiz é onde a reta corta o x. Ó. E o b é 4, né? Então a reta corta o y aqui no valor de b, ó, 4 positivo. É uma reta crescente. Agora vamos colocar aqui um valor do a negativo. Ó. Vamos colocar aqui a igual a menos 2. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, a igual a menos 2 e b igual a 4. Então aqui eu tenho uma reta decrescente, porque é uma função afim decrescente, né? Fx igual a menos 2x mais 4, onde o a é igual a menos 2 e o b é igual a 4. Ela é decrescente porque o a é 2 negativo, né? E a raiz da função aqui, esse valor aqui é 2, ó, porque se eu for fazer o cálculo aqui, ó, pegar o b lá, que é colocar lá menos 4 dividido por menos 2, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2 positivo. Então aqui a raiz é 2 positiva. Agora, a reta cortou aqui no 4, por quê? Porque o b é igual a 4, né? Que é menos 2x mais 4. O b é igual a 4, ela corta o y no valor do b. Então aí eu tenho um exemplo de uma reta decrescente. Agora, o que acontece aqui, gente? Aqui a raiz aqui é 2. Ó. Se o x aqui, ó,
se o x for maior do que a raiz, ó, né? Se o x for maior do que a raiz, aí o que aqui, ó, x maior do que menos b sobre a, ou seja, x maior que a raiz, o y vai ser o que? Menor que zero. Por quê? À medida que eu vou descendo aqui, ó, o que vai acontecendo? O x aumenta e o y diminui, ó, ou seja, x maior que zero, x maior que a raiz e y menor que zero. Agora, se eu passo esse ponto aqui, ó, se eu colocar o ponto em cima da raiz, aí eu vou ter aqui, ó, x igual a raiz e y igual a zero. Agora, se eu colocar o ponto aqui para cima, para cima aqui é o que? X é menor do que a raiz, ó. Se eu andar para cá, para cima, o x vai ser menor que a raiz. O que vai acontecer com o y? O y vai ser o que? O y vai aumentando, ou seja, o y é maior que zero. Então aí eu tenho um estudo da reta aqui em relação aos valores de x em relação à raiz e o valor de y, né? Agora, se eu colocar aqui, ó, x igual a 2 positivo, y igual a 2 positivo, quer dizer, aí eu vou ter aqui uma função fx igual a 2x mais 4, né? É uma reta crescente. Aí o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho aqui, ó, a raiz, né, da função. Eu tenho a raiz, onde x igual a raiz, o y é zero. Agora, se eu for subir aqui, ó, colocar os valores aqui acima da raiz, o que vai acontecer, ó? Se o ponto aqui, ó, se o x aqui, ó, for maior do que a raiz, a raiz é menos 2, ó. Se o x for maior do que menos 2, que a raiz, o que vai acontecer com o y? O y vai ser maior que zero, ou seja, à medida que eu aumento aqui, ó, à medida que eu ando aqui para a direita, o y também aumenta, ó. O y vai aumentando, ou seja, x maior que a raiz, o y maior que zero. Agora, se eu for percorrer aqui, ó, para baixo aqui, ou seja, onde o x seja menor do que a raiz, ou seja, x menor do que a raiz, e o que vai acontecer com o y? O y vai ser o que? Vai diminuindo, ou seja, vai ser menor que zero. Aí eu tenho aí, gente, o estudo sinal aí, ó. Então aí eu tenho um exemplo da função afim, né? Lembrando aqui que a função afim, ela sempre vai cortar aqui o eixo x e o eixo y em um ponto aqui diferente de zero, né? Isso vai acontecer sempre com a função afim. A função afim, ela corta o eixo x aqui na raiz da função, né? Esse ponto aqui, que é a raiz, para a gente calcular ele, é só fazer isso aqui, ó, x igual a menos b dividido por a. E esse valor aqui, esse ponto aqui, né, onde a reta corta o y, é o valor do b, né? Isso aí vai acontecer com a função afim do primeiro grau. Então aí, gente, a gente vai mais à frente vai explicar as inequações aí, resolver as inequações, né,